Glória a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. A paz dele convosco, amém? Está feliz com Jesus? Amém. Vamos continuar o estudo que nós paramos sexta-feira. Irmãos, pessoal que não veio sexta-feira, eu vou passar rapidamente um resumo do que foi falado. Sexta-feira passada nós estamos falando o quê? Então, que é a série, como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vou falar um pouco menos eloquência, porque minha voz está recuperando, a garganta está meio machucada. Então, nós falamos sobre o quê? A dificuldade de chegar até Deus, como era difícil de conversar com Deus, como era difícil Deus manifestar na terra, a dificuldade que era. Nós falamos sobre isso, que Deus, depois da queda do homem, Ele criou, depois do Éden, Ele criou um tabernáculo, aonde que Deus, o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que sacrificar para com o povo, enviava um cordeiro que tinha pecado, declarava o pecado do povo, enviava para o deserto para ser morto. O segundo, punha a mão sobre o segundo cordeiro, declarava os seus pecados e matava o cordeiro. Ele entrava com sangue nas mãos, no Santo dos Santos, e fazia um ritual lá dentro. Punha os dedões no sangue, punha o sangue também na orelha e o dedão nos dedões do pé direito, entendeu? Então era um processo que, para você conversar com Deus, era um processo que era difícil até de você fazer, e era um processo que exercia muito da pessoa. Imagina aqui um exemplo aqui, ó. Lembra que o jejum de Daniel? Quem lembra de quando eu passo a fazer jejum de Daniel, que tirava tudo? Lembra? Vocês lembram? Quando naquela época tirava tudo? E ninguém começou a pular do laço de sal, não era? Passava no estreito, não era, pastor? Passava no estreito, passava, mas não vinha. Mas também recebia graça. Recebia graça, estou falando isso aí. Mas o que era o problema? Era que era difícil o processo. E eu estou querendo dizer para vocês que no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, era difícil acessar a Deus, era difícil ter comunhão com Deus. E também, uma das coisas que não citamos semana passada, que era a diferença do que eram poucos que poderiam conversar com Deus, ter intimidade com Deus, que eram 3 tipos de classe: reis, profetas e sacerdotes. Só 3 tipos de povos. O resto, irmão, não tinha acesso a Deus. Olha só a diferença. Como é que era difícil se aproximar de Deus. E até você que queria conversar com Deus não podia. Você tinha que usar uma segunda pessoa para falar com Deus. Aí Deus fazia o quê? Falava com aquela pessoa vinha até você e te dava o recado. Era um processo. Sexta passada eu quis mostrar para vocês como é que era difícil acessar a Deus. Aí nós introduzimos, nessa última folha que deixei aqui, Jesus entrou na história. Nós vemos lá em 1 João capítulo 14, não foi? Vamos ler de novo? Abre aí comigo, João 14. João 14 não, João 1, né? Capítulo 1, versículo 14, foi ao contrário. João capítulo 1, o versículo é o 14. Amor, não pega tranquilo aí? João capítulo 1, versículo 14. Podemos ler? A palavra diz assim: e a palavra, ou o verbo, depende da versão da Bíblia, se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória unigênita do Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí eu expliquei para vocês que a palavra se fez carne e habitou, a palavra habitou no original é tabernaculou. O
O que é tabernaculou? É criar um tabernáculo. É criar um tabernáculo daquela época. Lembra que eu falei com vocês como é que o tabernáculo era? Olha o tabernáculo aqui. Não, aqui é azul. Deixa eu pegar o preto. O tabernáculo era uma tenda que era montada no deserto, aonde tinha que fazer um ritual para acessar que o vermelho era Deus. Então tinha esse processo para chegar até Deus. E era só uma pessoa, o sumo sacerdote, podia chegar até Deus, que era o tabernáculo. Depois passou para o templo. Eles criaram o templo. Como é que era o templo? Era um quadrado, dentro de outro quadrado, e um quadradinho menor, que tinha as medidas, irmão, exatas. Deus passou as medidas exatas, como é que ia ser. Tantos côvados que eram metros, certinho. Não podia ter mais nem menos, era o que Deus mandou fazer. Senão Deus não descia na terra. E eu expliquei para vocês que para entrar no Santo dos Santos, que eu vou pintar aqui de vermelho, que simboliza o vermelho, eu gosto do vermelho, que simboliza o sangue, né? Que é Deus, Jesus, lembra isso? Que é para você entrar aqui dentro, tinha 3 portas que você tinha que passar. Qual era a primeira porta, irmão? Você lembra? Caminho. A segunda porta? Que? E a terceira porta? Vida. Então esses nomes eram dados para aquela porta que o sumo sacerdote ia passando, até chegar para encontrar com Deus. E me encontrar com Deus face a face, não. Antigamente aqui, ó, tem aqui a arca da linha. Mas aqui na outra versão desse tabernáculo aqui, eu lembro, isso faz anos, anos e anos. Eu não sei se a pastora vai lembrar. Lembra, pastora? Numa antiga banha que tinha aqui, em cima dos querubins, tinha um negócio de cabelo que era fagulha de Deus. No antigo, era fagulha de Deus, onde Deus se manifestava. Deus descia até a terra e em cima daqueles querubins ali, ó, com as asas estendidas assim, uma fagulha ficava brilhando, que era a presença de Deus. Deus se manifestava na terra e Deus falava com o sumo sacerdote e dava instruções para ele dar para o povo. Então tinha todo um ritual para chegar até Deus. Mas aí apareceu quem? Jesus. Jesus é um tabernáculo vivo. Vamos passar aqui. Só para resumir aqui. O tabernáculo, na segunda aula nós dizemos que o tabernáculo simboliza o céu mais a terra juntas. É quando o céu e a terra se unem num só lugar. Um exemplo, aqui agora o céu e a terra estão unidos aqui agora. Pode acontecer milagre, cura, transformações, já famílias restauradas, pode acontecer aqui agora. Nesse exato momento, o céu está aqui agora. Por que o céu está aqui? Você vai saber por quê. Aí eu lembro que nós comentamos que uma das coisas que quando o céu se manifestava na terra, quando Jesus se manifestou como tabernáculo, ele fazia o que? Milagres, ele fazia salvação, cura e libertação. Nós temos essas 4 coisas. E se nós formos contar, dá muito mais coisas que Jesus podia fazer. Amém? Porque ele era um tabernáculo aonde o céu e a terra se uniam. Jesus era feito de terra, de carne, como você também é. Você é uma terra viva, feita de carne, e tem um espírito dentro de você. Jesus também tem a mesma coisa. Passando agora adiante. Agora vamos começar um novo estudo. A palavra diz que Jesus, deixa eu tirar esse daqui, senão eu vou ficar usando. Jesus, esse que é Jesus. Jesus é um tabernáculo vivo. O que é um tabernáculo vivo, irmão? É onde o céu e a terra se encontram, mas o tabernáculo vivo ele podia andar, ele podia caminhar para os lugares. Ele ia para Samaria, ele ia para a Judéia, ele ia para os confins da terra, ele andava. O céu e a terra que representava o reino de Deus. O céu que eu falo é o reino de Deus se manifestando em Jesus. Então ele poderia andar por aí.
Ele poderia entrar na casa de Lázaro, ele poderia entrar na casa lá do rapaz lá que foi curado lá, que é o nome dele, Jacó não, é o Nicodemos. Entrar na casa de Nicodemos, ele poderia andar por aí. Só que Jesus, ele tinha uma limitação. Qual é a limitação dele? Mesmo ele sendo e tendo o céu, mas a terra, unido nele, se manifestando em glória, em poder, ele tinha uma limitação. Qual era essa limitação, Moacir? A limitação que ele estava onde? Na carne. Jesus tinha uma limitação, ele estava na carne. Jesus Cristo podia estar em todo lugar ao mesmo tempo? Não, porque ele estava em carne. Nós acabamos de ler que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele tabernaculou. Ele veio no tabernáculo que ele mesmo fez, porque ele diz assim na palavra: sacrifícios e holocaustos eu não quero, mas um corpo, um tabernáculo eu preparei para mim. Então Deus criou um corpo de terra e colocou a essência do Espírito Santo, que é Ele, dentro dele. Então existia a carne, que era a terra, e o Espírito Santo estava aqui dentro de Jesus. Então por isso que Jesus Cristo é considerado tabernáculo vivo, porque era o céu e a terra num lugar só se manifestando. Por isso que tem hora que você está na Bíblia, no Novo Testamento ali, ó, João, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que tem hora que Jesus Cristo parece que ele sabe das coisas, e tem hora que parece que Jesus Cristo não sabe das coisas. Alguém já reparou isso? Quando estava lendo? Então que você está lendo assim, Jesus fala assim, ó, ele olha para o cego já está cego, irmão. Ele olha para ele e fala assim: o que você quer que eu te faça? É o carro cego, o carro Ferrari. Sabe que consegue falar isso? Está na cara, irmão. O cara está com o olho branquinho, cego. Às vezes que tem quem costuma ficar cego, fica com o olho claro, né? Essa bola preta fica bem clara, fica mais uma cor mais clara. Então, se você olhasse para ele, você veria que ele estava cego. Então, por que Jesus perguntou o que ele quer que eu faça? Mas tem hora que Jesus Cristo já traz a resposta. Igual encontrou Natanael e falou assim: ó, Natanael, eu te vi você debaixo da figueira. E Natanael estava debaixo da figueira ali. Aí Jesus Cristo falou assim: ó, nossa, verdadeiramente tu és filho de Deus. Ele falou assim: ó, você crê porque eu falei isso? Só porque eu te vi debaixo da figueira, você crê que eu sou Cristo? Você vai ver ainda anjos subindo e descendo sobre mim, minha vida. Quer dizer, o trabalho do reino do céu está continuando, e continua até hoje. Então Jesus Cristo tinha uma limitação chamada carne. Fala, carne. Então ele não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por exemplo, Jesus Cristo vai na casa do Fábio. Aí Jesus Cristo ia lá. Mas eu queria que Jesus Cristo fosse na casa da Ângela. Mas não pode, Jesus Cristo ele está preso na carne dele. Então ele não é isso, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, ele fez a obra que era que o Pai queria que ele fizesse, que era pregar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Aí eu entro no estudo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. É aonde Deus governa. Aí você abre a sua Bíblia aí, lá em Salmos. Escrever aqui em cima aqui, ó. Salmos. Vai abrindo aí, Salmos, capítulo 133, versículo 19. Salmos 103, versículo 19. Salmos 103, versículo 19. Quem encontrou, leia em voz bem alta para mim, por favor. O
Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, o seu reino domina sobre tudo. Olha só, então ele diz aqui, Deus estabeleceu o seu reino nos céus, não é isso? O seu trono, isso mesmo, o seu trono, e o que mais? O seu reino domina sobre tudo. E o seu reino domina sobre tudo. O que quer dizer isso? Deus está sentado no trono lá no céu, mas o reino dele desceu na terra e domina sobre tudo na terra. Então nós vemos que há um Deus sentado no trono, porque ele é rei e Senhor e Deus, mas o reino é a extensão de Deus. Deus escolheu uma extensão, ele foi além, falou assim: ó, eu vou propagar o meu reino, vou criar uma terra e vou colocar o meu reino lá para mim também propagar a minha vontade naquele lugar. Então Deus veio cá, lá no céu, aqui o céu, desceu e formou a terra. Aí ele falou assim: ó, aqui no céu está o meu trono, eu sou Deus, eu sou Senhor, eu sou Rei, mas o meu propósito é descer para a terra e aqui eu formar o meu reino, é uma extensão do céu. Então você vai entender que quando você abre aqui, quer ver? No versículo acho que é Lucas 11, deixa eu abrir aqui rapidinho para ver se é isso mesmo. Se eu não marquei errado, porque tem hora que a gente vai escrevendo, a gente marca errado. Acho que é Lucas 11 mesmo. O Espírito Santo não deixa enganado, não. Não é o 11, não. Lucas 11, 20. Lucas 11, 20. Jesus falou assim: ó, mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, isso aqui é o passado. Jesus está expulsando os demônios. As pessoas falam assim: ó, Jesus está expulsando os demônios pelo dedo de Deus, pelo dedo do diabo, né? Isso aí é demônio. Então eu quis dizer que o demônio está expulsando o demônio. Jesus falou assim: ó, se eu estou expulsando os demônios pelo dedo de Deus, pela vontade de Deus, aí ele dizendo, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Porque lá no céu, quando os anjos caíram, existia demônio? Depois que os anjos caíram, os demônios ficaram no céu? Não. Então no céu não existe demônio. No céu não existe enfermidade. No céu não existe dor. No céu não existe aquela coluna que você vai, ai, vou pendurar um negócio que minha mulher mandou pôr lá em casa, lá, agora tudo quebrado. Não existe não. Lá seu corpo vai ser um corpo abençoado. Essa dor de cabeça aí, no céu não tem dor de cabeça não. No céu tem gente que tem perna. No céu você vai ter perna. Então o reino, o céu, que é o reino, é a extensão do céu, é a extensão. Lá no céu não existe coxo, não existe paralítico, não existe câncer, não existe enfermidade, não existe nada. Então, se eu estou no reino, que é a extensão do reino dos céus, quando o reino começa a se manifestar, o câncer tem que ir embora, a dor tem que ir embora, a enfermidade tem que ir embora. Você entendeu o que eu quis dizer para você? Que existe agora o reino de Deus. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? Repita comigo: é a extensão, mais uma vez mais alto, é a extensão do céu. Então quer dizer, existe o céu onde Deus habita a glória. Então Deus deu a vontade dele de esticar, de ampliar, de
crescer no seu reino. Então, o reino dos céus, ele é a extensão do céu. Então, quando fala assim, ó, o reino de Deus está próximo de você. Vem cá, minha esposa. O Douglas, que é meu companheiro, veio. Jesus falou assim, ó, o reino de Deus está próximo de você. Ela está próxima de mim? Sim. Então Jesus está dizendo o quê? Se eu estou aqui e Jesus fala assim, ô Moacir, o reino de Deus está próximo de você, quer dizer que ele está do meu lado. É uma diferença. Tem alguns versículos que você vai encontrar Jesus falando assim, ó, o reino de Deus está perto de vocês agora. Esse reino vem aqui para dentro. Pode ser. Então o reino de Deus está próximo, quer dizer que Jesus estava na terra. Aleluia. Jesus está na terra. Então Jesus falou assim, ó, o reino de Deus está próximo de vocês, porque ele estava na terra. Mas ele falou assim, ó, vai chegar um tempo que o reino de Deus vai estar dentro. Que hora que é isso eu chegar? Aí eu quero chegar com vocês. Continuando aqui, o reino é o governo e suas ações e o seu senhorio e a governança soberana. Então o governo simboliza isso, é o seu senhorio trabalhando, o seu poder trabalhando, todas as coisas de Deus fluindo na terra. Estão entendendo, irmão? Tem alguma dúvida? Posso ir devagar? Está tranquilo aí? Está escutando? Alguém tem uma dúvida? Levantar a mão, pode levantar. Aqui é uma aula, não estou pregando, é uma aula. Eu duro, irmão, pode levantar a mão, viu? Então entendemos que o reino de Deus é uma extensão do céu, descendo para a terra e se manifestando na terra, na pessoa de quem? De Jesus. Então Jesus Cristo é a extensão do céu. Por isso que Jesus Cristo, quando andava na terra, as pessoas eram curadas, porque no céu tem doença. O céu tem doença, irmão? Não. O céu tem dor de cabeça? Não. O céu tem cólica de... Não. Quando as mulheres naquele dia dá aquelas cólicas? Não. Fala assim, ô glória a Deus, o céu não tem isso. Lá no céu tem dor nas costas, irmão? Lá no céu, irmão, tem câncer. Lá no céu tem a morte, irmão. Lá no céu tem vida. Então, quando Jesus Cristo andava na terra, as pessoas recebiam o que era no céu, porque o próprio céu estava na terra misturada com o céu. Era uma mistura. Jesus era a terra fundida com o céu. E aqui nós aprendemos que se manifestava a glória de Deus. Esse era o corpo de Jesus. Aqui é o corpo de carne e aqui é o mundo sobrenatural, que é o espírito dele. E ele de vez em quando se manifestava com a cura, com a libertação. Por isso, quando os demônios olhavam para ele, irmão, ele via que via a carne dele, não via o céu nele, via a autoridade dele, via de onde que ele veio, via quem ele era, que ele era autoridade. Dentro do demoniado de Gadareno, quando Jesus disse que pisou, desceu do barco, pisou na terra, o demoniado de Gadareno saiu lá na sepultura, lá no cemitério. Sabia que ele comia defunto? O demoniado de Gadareno comia defunto, irmão. Pensa numa coisa podre, ele comer defunto. Saiu de onde que ele estava, veio correndo. Paulo disse que ele prostrou sobre Jesus e adorou ele. Os demônios sentaram, joelharam e falou assim para ele, adoraram ele e falou assim, ó, por que tu vieste nos atormentar antes da hora? Porque a tormenta dos demônios ainda vai chegar, que é jogado no lago de fogo. Aleluia. Isso aí é outro estudo. Então Jesus Cristo era o céu e a terra se manifestando aqui agora.
Mas entendemos que a carne limitava ele de estar em vários lugares. Aí continua aqui: já que o propósito de Deus para o mundo é salvar um povo para si e remover do mundo o seu pecado, o seu governo real implica salvar e fazer redenção do seu povo. Então Jesus Cristo na terra, ele tinha a função de fazer o quê? Salvar o povo que assentava ele e redimir o povo. O que é a palavra redimir? Redimir é se tornar aceito. Igual a palavra justificado. Alguém sabe o que significa justificado? Aceito. Toda vez que você lê na Bíblia justificado, você fala assim: Deus está aceitando aquela pessoa. Paulo fala assim: vocês foram justificados através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, vocês foram aceitos. Mano, eu estou em pecado, mas o sangue de Jesus te lava e você aceito diante de Deus. Então a palavra justificados se torna você aceitos. Então é isso que Deus está fazendo. Deus está separando um povo para Ele, através de Jesus separando um povo para Ele, está salvando esse povo, está santificando esse povo, está redimindo esse povo, está purificando eles e está santificando eles. Aleluia, aleluia. Para que Jesus está fazendo isso? Para que um dia o reino que está no céu desça para a terra, que é na Jerusalém, e reine na terra. Eu falei que o reino dos céus está aqui agora. É extensão. Um dia esse reino ele vai descer totalmente para a terra e vai governar a terra. É onde Cristo, as pessoas vão se dobrar diante de Jesus e falar assim: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E Paulo diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Aleluia. E confessará que Ele é Deus, que Ele vai reinar na terra. Então, continuando aqui, que em Jesus e através dele, Deus, o Rei, veio ao mundo de um jeito novo para estabelecer o seu governo e Salvador. Então Jesus se manifestou na terra para o governo, o reino de Deus também se manifestar naquele tempo presente e até hoje se manifestar, para salvar a gente, para redimir a vida do pecado, para nos purificar da imundície, para nos transformar e nos purificar, mudar nossa mente, mudar nosso caráter, nos transformarmos e ser aceitos no reino dele. Então existe o reino, existe o céu e existe a extensão do reino se manifestando na sua vida agora, mudando o seu modo de pensar. Lembra que você pensava aí? Deus não existe. Glória a Deus. Deus é uma invenção do ser humano. Deus é pequenininho. Lembra que você pensava essa besteira? E hoje você acredita nisso? Que Deus é maravilhoso, que Deus é grande, que Deus é forte. Por quê? Você mudou o seu modo de pensar. E Deus está escolhendo o povo, aqueles que aceitarem a Jesus. Deus chama eles, lava o pecado deles, purifica eles, faz o povo de Deus e faz eles serem uma nova criatura. Vamos ver o versículo? Está lá em 2 Coríntios. Deixa eu adiantar, se não consigo terminar no horário. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim, portanto, se algum homem está em Cristo, peraí, vamos pensar para raciocinar. Se algum homem ou mulher, tanto faz, Deus quando fala algum homem, deixa eu só explicar alguma coisa. Deus quando criou o homem, na raiz da palavra homem, significa homem e mulher, viu? Simboliza os dois.
Então Deus está dizendo aqui no versículo: se algum homem está em Cristo, isso é uma condição. Tem que estar em quem? Em quem, irmão? Em Cristo. Tem que estar em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, não vai se cumprir esse versículo em mim. Então ele está dizendo que se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Aí eu te pergunto, o que é uma nova criatura? Pense comigo, o que é uma nova criatura? Vou te explicar para você entender. Existia, na visão de Deus no Velho Testamento, dois tipos de povos na terra, só na terra. Primeiro era o judeu, o povo escolhido de Deus, o judeu. O segundo povo eram os gentios, que não era judeu. Então na terra era uma briga: os filhos de judeus, que eram os escolhidos de Deus, e os gentios, que eram o povo pagão, que adorava outros deuses, adorava Baal, adorava Sarote, adorava Mamon, adorava outros tipos de deuses. Então eram considerados como gentios. E tinha os judeus escolhidos a Deus. Se um gentio convertesse ao judaísmo, ele se tornava judeu também, né? Se tornava judeus, mas ele era limitado. Lembra que eu falei para você que era limitado a algumas coisas? Era limitado a algumas coisas. Ser um sacerdote, por exemplo. Sim, o judeu, ele mesmo se convertendo ao judaísmo, ele era limitado a fazer algumas coisas que o judeu, sangue, fazia. Mas ele cumpria o que? Guardava o sábado, naquela época guardava o sábado. Ele fazia o que? Os rituais de lua nova, tinha várias festas, várias coisas que os judeus faziam, eles participavam também. Mas certas restrições haviam para aqueles que não eram da linhagem sanguínea. Estão entendendo? Alguma dúvida? Tranquilo? Amém. Então na terra, Deus olhava o povo judeu, e que não era judeu, era gentil. Eram os saduceus, os cananeus, e milhares de euros aí na Bíblia. Você vai encontrar, no Velho Testamento, você vai encontrar vários tipos de povos. Era tudo gentil. Aí Deus fez, irmão, em Jesus. Olha só o poder que Jesus Cristo fez. Só um instante, guarda para mim. Minha garganta está recuperando, irmão. Desculpe, peço perdão a vocês, mas está melhorando. Deus está dando uma transformação muito grande. Melhorou bastante, não estava pior, né? Amém, obrigado, irmão. Perdão. Olha só a transformação que Jesus fez. Nós lemos aqui, ó. Portanto, se algum homem, isso aqui não é homem? Judeu é homem? Gentil é homem? Então beleza, eu tenho duas raças na terra, que Deus olhando. Jesus tinha os judeus, que eram o escolhido, onde que Deus se manifestava, falava com eles, e os gentios, que eram outros povos, que eram pagãos, que adoravam outros deuses. Então, se algum homem, qualquer um desses homens aqui, que a condição que é? Se algum homem está em Cristo, o que é? Aceitar Jesus. Aceitar Jesus, ele vai fazer uma nova raça, ele vai fazer um novo ser. Aí Paulo fala que não existe mais nem judeu e nem gentil, mas existe aqueles que são chamados de quê? Repita comigo, filhos. Essa nova raça, esse novo povo, é os filhos de Deus, irmão. Vocês são os filhos de Deus. Você na internet é um filho de Deus. Você que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova raça, é um novo povo formado através do sacrifício de Jesus na cruz. Deus fez de dois povos um só, a palavra diz. Aleluia. Então Paulo fala, se você ler nas cartas de Paulo, fala só, não existe nem judeu e nem gentil mais. Deus, quando olha na terra, ele vê
filho ou não filho? É verdade. Aqueles que aceitam Jesus, os que não aceitam. Agora leiam comigo, anotem aí primeiro e leiam. Lá em João capítulo 3. Anota aí para você ler, irmão. O importante de estudo, irmão, você é anotar tudo, irmão. Senão você esquece. Se você pegar meu caderno aqui, irmão, você vai ver que ele é rico em anotações. João 3. Ah, nossa, mas eu não quero aceitar Jesus. Eu não quero aceitar Jesus. O que vai acontecer comigo? Vou te contar. É citar a Bíblia. João 3. O versículo que nós vamos ler. Versículo 17. Vamos começar com 17. Porque Deus não enviou o seu Filho para o mundo para condenar o mundo, mas para o quê? Por for salvo por Ele. Então Jesus está na condição de que, de aqui agora, somos Salvador, não como condenador. A Bíblia dizendo que Ele veio que não condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Continua dizendo, através dele, versículo 18: quem crê nele, quem crê em quem? Jesus. Ele, quem nele não é. Ixi, respira, desacelera. Quem crê nele não é condenado. Peraí, calma. Quem crê em quem? Em quem crê em Jesus. A condição do texto é essa. Quem crê em Jesus, continuando lendo, quem crê em Jesus não é o que? Condenado. Peraí, então tem uma condenação, mas aquele que crê em Jesus não é condenado. Continuando lendo, mas quem não crê já está o que, irmão? Condenado. Já está o que, irmão? Condenado. Só de você não crer em Jesus, você já está condenado. Olha o perigo aí. Como é que eu sei que eu creio em Jesus? Vou colocar uma pergunta no ar aqui. Como é que eu sei que eu creio em Jesus, irmão? Como é que eu sei que eu creio em Jesus, irmão? Hein, irmãos? Hã? Repita mais alto. Fala alto, irmão. Pela nossa atitude. Sim, as atitudes nossas demonstram o que está dentro de mim. Verdade. E é a fé. Sabe como é que a gente mede a fé? Eu já falei isso aqui na igreja. Como é que a gente mede a fé? Você liga o aplicativo, tem no celular. Ah, tá filmando, né? É o seu amor. A gente crê em Jesus também quando Ele faz uma cura muito grande em você. Aí você crê nele muito mais e nunca larga ele. Deixa eu explicar aqui. Existe um aplicativo, você já sabe o aplicativo para medir a fé? Você aponta para a pessoa assim. Isso, a fé é pequena, irmão. Ou que fumê que é grande. Existe isso, irmão? Não. Existe isso, irmão? Você baixou no seu celular? Não. Então como é que eu vou medir a sua fé? Pelas suas atitudes. Um exemplo, vou dizer para vocês, que lá em Marcos capítulo 3, se eu não me engano, no Marcos capítulo 1, fala assim, deixa eu olhar aqui, eu não gosto de ficar em dúvida, eu odeio, eu gosto de ter certeza. Marcos capítulo 2, versículo 5, Marcos 2, 5. Aí essa passagem conta que o paralítico tinha 4 amigos, e os paralíticos abriram o telhado e desceram ele com a corda diante de Jesus. Quando Jesus viu aquilo, ele disse aqui no versículo 5: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, os teus pecados são o quê? Perdoados. Espera aí, Jesus viu o que deles? A fé. Viu a fé. Viu a fé como, irmão? Pelas atitudes. Irmão, alguém que já pegou uma pessoa que é paralítica, uma pessoa que tem deficiência, o corpo dela é solto, não é pesado? É pesado. Alguém já teve essa experiência?
pegar uma pessoa que às vezes tem movimentação nas pernas, ou daqui para baixo é paralisado, sofre derrame, e você tem que carregar ela no colo. Irmão, é um peso que parece dobrado, porque parece uma pessoa só do corpo. É diferente de você pegar uma pessoa lúcida. É diferente. Então, aquele paralítico, os amigos deles fizeram grande força para subir primeiramente no telhado e depois descer ele com as cordas. Então, Jesus, quando olhou aquela atitude, falou só: grande fé. A atitude demonstra a fé que você tem. Aleluia. E também a atitude demonstra se você crê em Jesus. Porque sem fé, já lá, Hebreus capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6, se você quiser anotar. Hebreus 11, capítulo 6, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé, quando ela é demonstrada com atitudes, ela demonstra o tamanho da fé e demonstra que você está em Cristo. Continuando. Então Deus formou um povo para ele, para salvar, para libertar, para restaurar. Primeiro, no coração do seu povo, mediante o triunfo do pecado. Então, no coração do povo, ele gerou um triunfo do pecado. E Satanás, depois a morte, e depois pela prática do seu reino, e reinando o povo para si, reunindo o povo para si. Aí lá em Efésios capítulo 2, se você quiser abrir comigo e anotar, você vai ver que Jesus Cristo está falando. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 18, não vamos ler tudo não, 13, mas você escreve 13 ao 18. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáis longe, vocês que estavam longe, através de Jesus vocês estavam longe, chegaste perto através do sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz. Ô irmão, você precisa de paz aí? Jesus é sua paz. Obrigado, Jesus. O qual, aí, olha só o que eu estou dizendo para vocês. Lembra que eu falei que do judeu e do gentil? Vai falar aqui agora. O qual, no versículo 15, no versículo 14, o qual, cadê ele? Sua paz, o qual ambos fez um, quer dizer, dois povos, ele fez um, o qual ambos ele fez um, derrubando a parede de separação entre nós, porque existia uma separação que era bem aqui, ó. É verdade. Opa, deixa eu. Existia uma parede, nem deles, misericórdia, repreendida. Existia uma parede aqui, ó, separava os filhos de Deus, os escolhidos de Deus e os gentios. Jesus fez o que? Cortou essa parede, mano, e uniu os dois e formou um novo ser. Continuando lendo, versículo 15: abolindo na sua carne a inimizade, isso é, a lei e os mandamentos, que consiste em ordenança, para criar em si mesmo de dois um novo homem. De dois um novo homem. Olha para cá, ó. De dois, judeu e gentil, um novo homem, uma nova mulher. Dizendo o texto, é isso que Jesus está dizendo. Esse judeu e gentil, esses dois aqui, ele queria uma nova pessoa. Continuando lendo. Um novo homem, fazendo assim a paz. Por quê, irmão? A paz por quê? Porque o judeu brigava com o gentil, falando assim: ó, nós somos especiais, Deus nos escolheu, vocês não, vocês são largados para um canto. A inimizade é igual às vezes acontece em algumas igrejas, não aqui, em algumas igrejas, que o irmão fala assim: eu sou mais ungido que você, eu tenho mais dom que você, eu sou mais importante. Sabe que a pastora gosta mais de mim do que você?
Nem aqui não, é das igrejas, viu, irmão? É inimizade. Jesus fez o quê? Cortou a inimizade e fez a paz entre os dois, um só, a paz. Aí aquele fala, eu sou ungido, mas ungido de você. Aí Jesus falou assim, não, ele também é ungido igual a você, porque o Espírito está dentro de você. O mesmo Espírito está dentro de você, dentro de mim. O mesmo Espírito de você, dentro de mim. E você dentro de mim. Não existe uma porção maior em você e em mim uma porção maior. Nem na pastora a porção dela é maior e nem na minha vida a porção é menor. Não, todos nós temos a mesma unção de Deus, toda medida de Deus derramada, toda medida do Espírito Santo dentro de nós. A diferença é só o que? O ministério. Porque Deus, quando olha na terra, ele vê todo mundo como irmão. Aí Deus levanta alguns com ministério, que é o pastoreado, que é o profeta, que é o mestre que é esse aqui que está ensinando, que é a pessoa que vai lá, os 5 ministérios, né? Pastor, profeta, evangelista, mestre, e qual que é o outro pastor? O último, esqueci? Apóstolo, esqueci, era o último, apóstolo. Então a diferença dos irmãos é o ministério que Deus te dá. E Deus vai cobrar de você o ministério que Deus te dá. Por quê? Porque lá em Efésios capítulo 4, está falando sobre os ministérios, vai falar assim, ó, que os ministérios são criados para o quê? Edificar o corpo de Cristo. Então o que eu estou fazendo aqui agora como mestre, eu estou edificando você, te dando entendimento, te dando sabedoria, te dando ar para você lutar. Estão entendendo? Amém. Continuando. E reunindo em congregações que vivem como cidadãos fiéis no reino e não deste mundo. Então ele reuniu cidadãos para o seu reino que não vão ficar neste mundo. Ele está reunindo nós aqui, irmão, para nós subirmos para a glória com Ele. Está nos preparando, nos moldando, nos edificando, para nós subirmos com Ele. Santo é o teu nome. Aí vou dizendo para você, e Cristo vindo pela segunda vez, é completado o reino, estabelecendo um novo céu e uma nova terra. Então quer dizer, o reino dos céus agora está aqui agora, habitando no meio de nós, mas um dia o reino dos céus que está no céu vai descer da terra e vai reinar por completo. Glória. Vai completar por completo na terra. Porque agora você vê um irmão cheio do reino de Deus e o outro irmão não. Aleluia. Mas quando o reino descer na terra, aí, meu irmão, o governo dele, irmão, vai ser absoluto. Aí o joelho vai dobrar e falar assim, ah, esse é Jesus, o rei dos reis, Senhor do Senhor. Então Jesus Cristo fez tudo isso para formar um novo homem, um novo ser. Aí nós entramos agora no novo homem, no novo ser, que é o que? Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Abra comigo lá em João. Eu estou quase encerrando já, falta um pouquinho para me encerrar. Vou começar a falar, vou passar aquele cheiro de chocolate no seu nariz, e quando você estiver com água na boca, eu paro. E deixo para sexta-feira que vem. João capítulo 14. João capítulo 14, irmão, olha para cá depois que você escreveu o texto. Você vai perceber que Jesus está falando de diálogo com os discípulos. Então você entendeu que Jesus é a terra e o céu se encontrando aqui na terra, se manifestando, o céu se manifestando na terra. Entenderam isso? Cachou aqui? Beleza. Você está andando com Jesus, irmão. Jesus vai milagres. Nossa, cara, andar com Jesus. Vai andar com Jesus, irmão?
Ô glória, você vê milagre aconteceu para ele levantando. O cara que não tinha uma perna, irmão, cortava a perna dele, a perna dele crescia. Sabia que esse milagre assim, irmão? O cara tem uma mão crescer, cortou o dedo crescer, se chama milagre, é dom de maravilhas. O que é o dom de maravilhas aqui na sua vida? Eu quero, irmão, eu estou buscando. Eu quero orar, irmão, o cara que tem um braço, e quando eu começar a orar, o braço vai começar a crescer. Os dedos formados de novo no braço. Chama dom de maravilhas, irmão. Está na Bíblia isso, você pode pedir para Deus. Você acha o senhor ali, irmão? Só Deus ele dá. Pensou você encontrar um irmão que tem perna e você orar para ele as pernas dele crescer? Irmão, é dom de maravilhas, você tem que buscar esse dom. Aí Jesus Cristo está dizendo para os discípulos, Jesus Cristo amando andar com Jesus. Não, andar com Jesus é bom demais, ele cura, ele transforma as pessoas, ele salva. Eu vi ele levando um paralítico, eu vi ele expulsando o demônio, ele é poderoso. Aí Jesus queria para ele, pessoal, É verdade, Jesus. eu vou ser tomado da terra, eu vou embora. Aí eu disse para o povo, mas peraí, que doideira é essa, Jesus? Eu larguei minha família, larguei meus empregos, larguei minha empresa, que Pedro tinha empresa, viu, de pescaria. Larguei a empresa, larguei tudo para te seguir, e o senhor vai embora? Ué, não vai ficar desamparado? Aí Jesus falou assim, ó, não, eu vou mandar outro no meu lugar. Aí os discípulos pararam, eu estou conjecturando, não é só, eles pararam, aí os discípulos pararam e falaram, ué, quem é esse outro? Se Jesus Cristo tinha tanto poder para fazer coisas na terra, quem é esse outro que parece ser maior do que ele? Que ele tem que ser enviado? Quem é esse? Quem é esse? Aí Jesus explica, João capítulo 14, versículo 16: eu orarei ao Pai e ele vos dará um consolador, para que ele possa habitar com vocês para sempre. Irmão, isso aqui, irmão, eu quero pegar um ganho disso aqui. Obrigado. Que é, o Espírito Santo fica saindo de você toda hora não, viu? O Espírito Santo veio entrou em mim, aí eu, maravilha, e saiu. Não, o Espírito Santo não, ele entra e faz morada. Amém. Precisa aqui, ó, ele entrará em vocês, habitará para todo sempre amanhã, daqui um mês. E se eu pecar, ele sai? Irmão, se Jesus disse que é para todo sempre, irmão, é para todo sempre. Creia somente. É só crer. Aí eu só, eu vou orar para o Pai, o Pai mandar um consolador, outro. Que outro é esse? Continuando lendo. O Espírito, versículo 13, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo da fora não pode receber o Espírito Santo, não. Verdade. Porque não vê e não conhece, mas vós conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. Peraí. Preste atenção. Jesus falou uma coisa muito interessante agora. Deixa eu mudar aqui para você entender. Jesus disse que vai vir no céu. Ele vai orar para o Pai, para Deus, mandar do céu um consolador, que é o Espírito da verdade, porque Espírito da verdade, que ficará conosco para sempre, dentro de nós para sempre. Cadê? Que o mundo não pode receber, o mundo vai querer receber ele, mas não vai poder receber. Mas continuando, diz o quê? O mundo não pode receber porque não vê ele e nem conhece ele. Mas vocês o conhecem, porque ele habita em vocês. Aleluia. Estará em vocês. Espera aí, irmão, aí eu vou ter que te mostrar uma coisa que começa agora a ficar interessante agora. Existe um ser humano aqui. Vou tentar criar um ser humano aqui, no quinto de mim não, tá? Um ser humano. Mas já riu, eu tenho graça. Depois eu não rio, ele tá rindo.
Jesus falou assim para ele: o Espírito Santo vai vir e vai habitar dentro de você. Amém, Senhor. Esse está na moda, cabelo arrepiado. Esse aqui está meio rebelde, né? Tem que converter, né? Então Jesus está falando que o Espírito Santo habitará dentro dele. Aleluia. Aí começa agora o estudo, como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu dei essa volta toda para entrar nisso aqui. O Espírito Santo dentro de nós. Amém, papai. Tudo que foi falando agora é para me chegar nesse ponto aqui agora. Isso é importante. E a palavra diz aqui, ó: o mundo não conhece porque ele habitará em vocês e estará com vocês. Aí aqui pulando um versículo aqui, cadê? Aquele mandamento, né? Deixa eu botar aqui rapidinho. Guarda minhas palavras. Versículo 26, do mesmo passagem, João 14, versículo 26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome. Então o Pai envia no nome de Jesus, o Consolador. E Ele vos ensinará todas as coisas. Espera aí. O que eu preciso aprender, quem vai me ensinar? O Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo dentro de mim está te ensinando. Não vem da minha carne, vem dele. Ele ensinará você todas as coisas e vos trará a lembrança das coisas de tudo quanto eu tenho dito. Então a primeira função do Espírito Santo é fazer o quê? Lembrar do que Jesus falou. Aleluia. E o que Jesus falou, irmão? Aí eu deixo para sexta-feira que vem. Deu o horário já. Glória. Eu não passo do horário, senão me passa depois continua aí, amém? Então vamos parar aqui agora. O Espírito Santo é do homem. Agora, sexta-feira que vem, se você não faltava, não. Que agora que vai esquentar o negócio. Aleluia. Vou te mostrar para você que o Espírito Santo dentro de você, meu irmão, chama-se dunamis em inglês. Significa o quê? Dinamite, que é um poder para fazer coisas se moverem. O exemplo é dinamite, quando uma pequena barrinha de dinamite fininha assim, não é? Você já viu uma dinamite desse finura aqui? Às vezes você enfia num buraquinho numa pedra gigante e acende ele. E quando ela explode, o que ela faz com aquela pedra, irmão? Despedaça ou corta ela no meio. Se chama dunamis, dinamite, poder. É isso que eu vou mostrar para vocês sexta-feira que vem. O poder dentro de você. Amém. Se você fosse, você não faltava Glória ao Pai. nesse chuveiro que ele investe, amém? Se igual de pé, vamos orar. Glória a Deus.